Bom, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos a todos vocês. Eu sou o pastor Jim Whitby. É um nome difícil, eu sei, para vocês, mas é fácil para mim. Mas eu sou missionário, pastor das igrejas reformadas do Canadá. E estou trabalhando aqui no Brasil há agora 4 meses. Eu estou professor de teologia no Instituto João Calvino, em Recife. E também estou trabalhando junto com as igrejas reformadas do Brasil para ajudar o crescimento, o conhecimento das igrejas, membresia das igrejas, e para ajudar a espalhar a fé reformada neste país. Que tem muitas oportunidades e muitas pessoas que são interessados em aprender muito mais sobre a Escritura, a Palavra de Deus, as riquezas da Reforma. E é um prazer grande para mim estar aqui com vocês, com o meu filho, Mac, ele está aqui também. E é um prazer e espero que este evento vai ser o primeiro de muito mais que vem, se Deus quiser. Mas eu quero começar com oração, para buscar a bênção de Deus sobre a palestra e tudo que nós estamos fazendo aqui esta tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremacem. O Senhor dos exércitos, nós sabemos que Tu estás conosco. Nós confiamos em Ti. Nós damos graças a Ti por causa da Tua bondade, Tua fidelidade, Tua misericórdia, Tua justiça e Tua majestade. E nós sabemos que Tu mostraste todas essas coisas, esses atributos, na época da reforma. E abençoa-nos esta tarde, enquanto nós estamos ouvindo a mensagem sobre Seu servo, Martim Lutero. E Senhor, nós Te agradecemos pela obra deste homem de Deus. Ajuda-nos a aprender, ajuda-nos a aplicar o que nós aprendemos na nossa vida, nas nossas igrejas também. E que todas essas coisas sejam a Tua glória. E que nós louvamos o Teu nome em tudo que nós fazemos. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Eu acho que muitos de vocês sabem que este ano marca 500 anos da Reforma Protestante. E eu vou falar sobre a época da Reforma, eu vou falar sobre Martim Lutero. E Martim Lutero, o homem que iniciou a Reforma. E eu quero começar com uma pergunta. Isso é, quando a reforma se torna necessária? Quando fica óbvio que mudanças precisam ser feitas nas igrejas para que as igrejas permaneçam fiéis à palavra de Deus? Uma coisa muito importante que nós precisamos considerar é isso. Como é que esta mudança precisa acontecer? Qual é o processo de mudança? Essa mudança deve ser rápida. Devemos tentar implementar mudanças completas imediatamente. Uma volta completa e rápida. Ou devemos mostrar mais paciência, mudando lentamente, passo por passo, uma abordagem gradual, em vez de uma abordagem revolucionária.
E esse assunto foi muito importante no início da Reforma Protestante. E Martim Lutero não agiu como catalisador da Reforma com plano a longo prazo em mente. Nos anos que precederam a publicação das 95 teses, em 1517, enquanto Lutero estava estudando os Salmos e a carta de Paulo aos Romanos, enquanto ele estava dando aulas aos alunos e pregando na igreja, ele entendia mais e mais a seriedade dos problemas na doutrina e na prática da igreja romana. Mas quando ele pregou aquelas teses à porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele não teve um processo específico planejado. A reforma foi algo que iria crescer organicamente, pode dizer, com sua própria vida em termos humanos. E no ano 1521, Martim Lutero apareceu na Dieta de Worms, inaugurado pelo imperador Carlos V em janeiro daquele ano. E Lutero foi chamado a renunciar ou confirmar o conteúdo dos seus escritos. Ele recebeu um salvo-conduto para garantir uma viagem segura. E no final da reunião, quando Lutero recusou a renunciar o que ele tinha escrito, Frederico o Sábio, príncipe eleitor de Saxônia, não acreditou que as autoridades deixassem Lutero voltar a casa em segurança. Ele ordenou que Lutero fosse capturado e levado para o castelo de Wartburg. Nesse castelo, Lutero ficava em segredo por 1 ano, mais ou menos, vivendo em exílio, mais ocupado com sua escrita e tradução da Bíblia. E durante aquele ano, o movimento de reforma começou a fragmentar, sem a liderança de Lutero. Felipe Melanchthon, um homem escolhido a tomar uma posição de autoridade por o próprio Lutero, ele era jovem, ele era mais um estudioso, acadêmico do que líder. E o que aconteceu foi isso. Um colega de Lutero em Wittenberg, Andreas Karlstadt, ele assumiu a liderança da reforma. E o que ele queria foi implementar mudanças mais rapidamente do que o próprio Lutero, ou Melanchthon, e mudanças mais abrangentes. O Karlstadt começou a celebrar a missa de uma maneira simplificada. Ele usou roupa ordinária em vez de vestimentas eclesiásticas, não elevando a hóstia, servindo vinho aos comungantes na congregação, negando a verdadeira presença de Cristo na missa. E, para além dessas mudanças litúrgicas, Karlstadt começou um programa de iconoclasmo, quebrando os ídolos, destruindo as imagens nas igrejas na cidade. E pessoas interrompiam os serviços, sermões. Eles destruíam móveis nas igrejas. Eles quebravam livros da missa nas igrejas católicas, urinavam em cálices nas igrejas e zombavam os clérigos durante e fora dos cultos. Isso aconteceu. E Karlstadt quebrou o seu voto de celibato, se casou com uma menina de 15 anos de idade, e ele tentou também a começar a reformar o governo da cidade. O Karlstadt, ele faltou paciência e queria mudanças imediatas. E essa atitude foi atraente, naturalmente, você pode imaginar. Foi atraente a muitas pessoas na Alemanha naquela época e também atraiu
outros radicais a juntar com ele em Wittenberg. Um grupo de profetas, entre aspas, autoapontados profetas, chegou em Wittenberg, da cidade de Zwickau, os profetas de Zwickau, dizendo que eles experimentavam sonhos e visões de Deus, pregando doutrinas radicais, incluindo a abolição de batismo infantil. E esses três profetas, Marcus Stubner, Thomas Dreschel e Nicholas Storch, organizaram tumultos nas ruas. Eles lideravam ataques em sacerdotes durante os cultos e pregavam que o fim do mundo foi perto. E muitos dos discípulos de Lutero, incluindo Andreas Karlstadt, ficaram impressionados com esses assim chamados profetas. E eles começaram a implementar as suas recomendações na cidade, que piorou ainda mais a desordem na cidade e assustou, naturalmente, como você pode imaginar também, os líderes, o governo da cidade. Naquela época, a situação na Alemanha já foi politicamente carregado e este movimento religioso encorajou rebelião. Não só na esfera de religião, mas também politicamente. E quando esses tumultos surgiram em Wittenberg, em resposta, os oponentes da reforma ameaçaram a fechar o processo de reforma com força armada. Pareceu que todos os desenvolvimentos positivos seriam perdidos por causa do crescimento desta atitude revolucionária. Conforme um historiador da reforma, se o processo da reforma não tivesse sido abrandado, é improvável que o processo tenha continuado. Mas, enquanto essas coisas estavam acontecendo em exílio, Lutero recebeu as notícias sobre os acontecimentos em Wittenberg. Ele escreveu isso: eu esperava Satanás a atacar este lugar sensível, mas ele decidiu não usar os papistas, os católicos humanos. Agora ele está tentando a produzir o pior tipo de cisma entre nós evangélicos, que Cristo o pise rapidamente sob seus pés. Lutero rejeitou completamente os entendimentos dos profetas de Zwickau, que ele chamou mensageiros de Satanás. Ele voltou a Wittenberg do exílio no castelo de Wartburg, e com o apoio do governo da cidade e do príncipe eleitor Frederico o Sábio, Lutero sucedeu na restauração de ordem na cidade. Ele começou imediatamente a pregar contra esses profetas numa série de sermões pregada na Quaresma de 1522. Um sermão por dia entre dia 9 e dia 16 de março. O tema destes sermões foi que a reforma deveria ser feita com paciência e lentamente. Primeiramente, Lutero disse: precisamos ganhar os corações do povo. Eu vou pregar o evangelho, ensiná-lo, escrevê-lo, mas não vou pressionar ninguém a aceitá-lo, porque fé deve vir livremente, sem compulsão. Lutero argumentou que aqueles que fazem mudanças radicais em religião esquecem que é preciso alimentar bebês primeiramente com leite e depois com comida macia, etc. E é interessante
um aspecto da personalidade de Lutero que mostra a complexidade deste homem. Ele insultaria e utilizaria linguagem muito forte e até abusiva contra seus inimigos nesta luta, as autoridades na igreja e no Estado. Mas no fim das contas, Lutero se alinhou com aquelas autoridades, quando a estabilidade da sociedade foi ameaçada. Inicialmente, Lutero aproveitou as mudanças introduzidas por Karlstadt. Participação de todos no vinho e no pão da missa, culto na língua local e não em latim. Mas quando Lutero introduziu uma nova liturgia, uma nova ordem do culto, em 1523, o serviço foi em latim. E até 1523, os leigos poderiam participar só no pão na Santa Ceia, na missa. As novas práticas de Karlstadt foram abolidas, o uso da roupa secular pelo clero durante a missa, a prática de permitir os leigos a tocar o pão e beber o vinho durante a celebração. E um pouco depois, a volta de Lutero, os profetas de Zwickau saíram da cidade e eles desapareceram da história. Eles foram demitidos como fanáticos. Eles foram silenciados. E Andreas Karlstadt foi expulso do púlpito da cidade e saiu da cidade com reputação danificada, muito. Humilhado completamente. Mas a popularidade e o prestígio do próprio Lutero continuavam a crescer rapidamente, enquanto a fragmentação da reforma continuava. Porque não parou aqui. Uma outra figura importante no lado dos radicais foi Thomas Müntzer. E Thomas Müntzer seguiu Lutero desde o início da reforma. Inicialmente, Lutero pensava em Müntzer como aliado, como colega. Ele apoiou Müntzer, que experimentava dificuldades numa cidade perto de Wittenberg, onde ele foi aposto por um grupo de franciscanos, monges franciscanos, na mesma maneira em que ele apoiou Karlstadt no início. Numa carta escrita aos franciscanos, Lutero escreveu isso. Eu vou citar ele, essa carta. Eu não sei o que Tomás pregou. Eu só vejo de novo como seu próprio mal é mostrado. Ele escreveu aos franciscanos. Porque quando ele ataca papas e bispos em geral, algo não somente permitido, mas é algo que deve acontecer, a menos que você negue a Escritura e quer impedi-la, visto que nela Cristo lida com muita força com ladrões, assaltantes e lobos. Vocês teriam sido corretos se ele tivesse mencionado algo por nome, mas agora vocês são os caluniadores e acusadores enganosos, porque vocês não o entendam corretamente. Qualquer coisa que vocês fazem na maneira que vocês entendam. E vocês falam sem cuidado. Quando vocês vão providenciar satisfação por uma ofensa tão pesada. Ele escreveu essas palavras aos inimigos de Thomas Müntzer. Mas Thomas Müntzer tinha outras fontes de aprendizagem também, a parte de Lutero. Especialmente o misticismo da época medieval. Ele começou a acreditar que ele estava vivendo nos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo. Ele argumentava que Lutero não enfatizou a operação do Espírito Santo suficientemente. E de fato, Müntzer, como os anabatistas,
ensinava que a revelação pessoal do Espírito Santo, não mediada pelas Escrituras, era realmente mais importante do que a revelação de Deus na Bíblia. Todos os verdadeiros crentes, ele disse, precisavam de uma experiência pessoal que mostraria que eles realmente eram cristãos verdadeiros. Em 1521, Münzer se juntou com aqueles profetas de Zwickau. E ele começou a chamar Lutero irmão vida confortável. Um vendedor de fé fácil, sem obras, sem sofrimento. Münzer não queria reforma, mas sim revolução. Ele começou a pregar a necessidade de luta armada contra as forças de mal, no governo e na igreja também. Num sermão pregado a uma congregação que incluiu os príncipes de Saxônia, ele fez a comparação entre esses príncipes e cobras, dizendo que eles tinham se conjugados com os sacerdotes e clérigos impiedosos da igreja romana. Ele disse isso. Vejam a Salmo 44 e 1 Crônicos 14. Aí vocês vão encontrar a solução nessa maneira. Eles não venceram a terra por meio da força da espada, mas sim mediante do poder de Deus. Mas a espada foi o meio, como comer e beber são por nós os meios de viver. Nesta maneira, a espada é necessária para eliminar os impiedosos. E ele citou Romanos capítulo 13, versículo 4. Para que isso aconteça, em ordem, corretamente, nossos prezados pais, os príncipes devem fazer isso, aqueles que conosco confessam Cristo. Se embora eles não fazem isso, a espada vai ser removida deles. Fora isso, a igreja cristã não pode voltar às suas origens. O joio deve ser arrancado da vinha de Deus na época da colheita. Então o bonito trigo vermelho vai ser enraizado e crescer. Münzer se tornou um dos líderes da assim chamada Guerra dos Camponeses, de 1524 e 1525. 60 mil camponeses rebelaram contra as autoridades na Alemanha. Da mesma maneira em que um número de príncipes rebelou contra a autoridade do Sacro Império Romano-Germânico, encorajados pelo ensino de Lutero e os seus discípulos. Em 1525, Lutero respondeu a esta revolução, a revolução que estava crescendo naquela época, com uma carta aberta, uma exortação à paz. Nesta carta, ele primeiramente endereceu os príncipes e os senhores da Alemanha. E ele escreveu isso. Não temos ninguém na terra para agradecer por esta rebelião desastrosa, salvo vocês, príncipes e senhores, e especialmente vocês bispos cegos e sacerdotes e monges loucos, cujos corações são endurecidos até hoje. Vocês não fazem nada mais do que enganar e roubar o povo, para que vocês possam viver uma vida de luxo e extravagância. Os pobres, pessoas comuns, não podem aguentar isso não mais. A espada fica nas suas gargantas, mas vocês pensam que estão seguros. Essa segurança falsa e perversidade teimosa vão quebrar os seus pescoços, como vocês vão descobrir. Se ainda é possível oferecer aviso a vocês, meus senhores, ele escreveu, deixem um pouco a vontade e a ira de Deus.
use gentileza no início, porque vocês não sabem o que Deus vai fazer para evitar um fogo que ninguém poderia extinguir. Os camponeses acabaram de publicar 12 artigos, alguns dos quais são tão justos que eles vão destruir a sua reputação nos olhos de Deus e do mundo. Mas em seguida ele dirigiu as suas palavras aos camponeses. Ele escreveu: até agora, prezados amigos, vocês aprenderam só que eu concordo que é infelizmente verdadeiro que os príncipes e senhores que proíbem a pregação do Evangelho e oprimem o povo insuportavelmente merecem ser removidos dos seus tronos por Deus, porque eles pecaram muito contra Deus e contra homens. Eles não têm desculpa. Mesmo assim, vocês também precisam ter cuidado que vocês defendem sua causa justamente e com consciência limpa. E vocês precisam considerar seriamente não simplesmente a sua força e os erros dos príncipes, mas se vocês realmente estão agindo justamente e em boa consciência. Por isso, meus prezados irmãos, peço de uma maneira fraternal e compassiva, vejam com cuidado ao que vocês estão fazendo. Não acreditem em cada espírito e pregador. Simplesmente ouçam atentamente. Não vou deixar o aviso que eu devo a vocês, ainda que alguns de vocês vão me odiar e me chamam hipócrita. E finalmente, ele escreveu um aviso aos dois lados do conflito, aos camponeses e aos senhores, aos príncipes. E ele escreveu: agora, prezados senhores, não há nada cristão em ambos os lados, e nada cristão em jogo entre vocês. Tanto os senhores quanto os camponeses estão discutindo questões de justiça e injustiça em termos pagãos, mundanos. Pelo amor de Deus, sigam o meu conselho. Vocês precisam lidar com estes assuntos com justiça, não com força ou violência. Não derramem sangue sem fim na Alemanha. Eu, portanto, sinceramente aviso vocês a escolher certos senhores da nobreza e certos vereadores das cidades e peçam a eles a arbitrar esta disputa amigavelmente. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi isso. Muito sangue foi derramado. Muitos camponeses perderam a vida na luta, mas com o encorajamento de homens como Munzer, com suas revelações, entre aspas, de Deus, eles continuavam a rebelar. E quando a rebelião continuou, a atitude de Lutero e o aviso que ele ofereceu mudou drasticamente, completamente, realmente. Ele entendeu muito bem o perigo de rebelião pela causa da reforma. E ele acreditava o ensino da Escritura acerca da posição das autoridades do governo e o respeito e a obediência que devemos às autoridades conforme o 5º mandamento. Então, ele escreveu mais uma carta aberta com título provocativo contra as hordas de camponeses, assaltantes e assassinos. Ele disse isso: rebelião não é somente assassinato simples, é como um grande fogo que ataca e devasta a terra completa. Por isso, a rebelião leva com ela um país cheio de assassinato e derramamento de sangue. Faz viúvas e órfãos. As hordas de camponeses, assaltantes e assassinos viram tudo de cabeça para baixo, como o pior desastre. E por isso, todos que podem bater, matar, esfaquear em segredo ou abertamente,
lembrando que nada pode ser mais venenoso, prejudicial ou diabólico do que um rebelde. É como a situação quando você precisa matar um cão raivoso. Se você não o bater, ele vai se atacar e uma terra completa com você. Eu não vou resistir a um príncipe que, ainda que ele poderia não tolerar o evangelho, vai bater e castigar estes camponeses sem processo de julgamento oficial. Ele tem o direito, porque os camponeses não estão lutando em nome do evangelho, mas se tornaram infiéis, desobedientes, assassinos rebeldes, roubadores e blasfemadores, que até um governador impiedoso tem o direito e a autoridade a castigar. Nesta rebelião dos camponeses, o Thomas Müntzer fundou uma sociedade chamada a Liga Eterna de Deus. E na cidade de Frankenhausen, ele assegurou um exército de 300 camponeses. Eles eram invencíveis. E o inimigo não poderia derrotá-los. Não importa que os camponeses foram armados com espadas e ferramentas agrícolas, e os exércitos do governo com armas de fogo. E não é surpresa que os camponeses foram derrotados. E o próprio Müntzer foi encontrado depois da batalha, interessante, escondido numa cama, numa casa, perto do portão da cidade. Ele foi capturado, torturado e degolado. E o sonho dele morreu com ele, mas 10 anos depois, um grupo de anabatistas tentou fundar uma nova Jerusalém na cidade de Münster. Eles pregaram a mensagem de revelações também, revelações diretas de Deus, e rebelião, a mesma mensagem de rebelião pregada por Müntzer e seus aliados. Essas ações rebeldes causaram, a causa da reforma, muitos problemas, mas levaram à escrita da Confissão Belga, que eu sei que alguns de vocês conhecem, que foi escrita como uma defesa dos reformadores contra a calúnia que dizia que os reformadores eram nada mais do que um grupo de rebeldes que queriam derrubar a ordem social. E nós temos esta introdução à Confissão Belga que explica este propósito. Durante o século XVI, as igrejas desse país estavam sujeitas às mais terríveis perseguições por parte do governo católico romano. Debré, o autor da confissão, preparou essa confissão no ano de 1561 para protestar contra esta cruel opressão e provar aos seus perseguidores que os adeptos da fé reformada não eram rebeldes, como haviam sido acusados, mas cidadãos dentro da lei que professavam a autêntica doutrina cristã, segundo as Sagradas Escrituras. E em artigo 36 da Confissão Belga, nós temos esta declaração que mostra a diferença entre os reformadores e os anabatistas, os seguidores de Karlstadt e Müntzer. Artigo 36, nós lemos, além disso, cada um, independente da sua qualidade, condição ou classe, é obrigado a submeter-se aos oficiais civis, pagar os impostos, respeitá-los e honrá-los, e obedecê-los em tudo aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Devemos orar por eles para que Deus os dirija em todos os seus caminhos e para que vivamos vida tranquila e mansa
com toda piedade e respeito. Em razão disso, reprovamos os anabatistas e outros rebeldes, e em geral todos quantos se apoiam às autoridades e aos oficiais civis, subvertem a justiça, introduzem a comunhão de bens e perturbam a boa ordem que Deus estabeleceu entre os homens. Então, como cristãos, quando nós examinamos a história em geral, e especialmente a história da igreja, nós sabemos que todos os eventos que acontecem são dirigidos perfeitamente, exatamente por Deus. Nada acontece por acaso, nós sabemos isso. Tudo procede da mão paternal de Deus. Isso é nosso consolo nesta vida. O sucesso da reforma nos mostra que Deus usou homens com muitas fraquezas, com personalidades ainda problemáticas, como Lutero, com problemas com raiva e ira, problemas de personalidade. Mas Deus usou este tipo de homem para realizar os seus objetivos. Na verdade, no início, foi a retórica de Lutero que levou às ações dos seus seguidores, que simplesmente começava a praticar o que Lutero estava pregando. Ele pregava contra a igreja romana e os seguidores simplesmente seguiram. Mas quando Lutero viu os resultados e a reação contra a reforma e o perigo de revolução, ele tomou decisões sábias que permitiram o processo de reforma a continuar a crescer. A fraqueza e os pecados de Martim Lutero e dos outros reformadores também, todos homens, todos como nós, pecadores, homens com suas próprias fraquezas. Todos os homens que Deus usava nesta época, eles foram homens na verdade, mas ainda as fraquezas destes homens não poderiam parar a obra de Deus naquela época. Mas nós temos muito, como a igreja hoje, nós temos muito a aprender das ações humanas na época da reforma, que podemos aplicar na situação atual, na nossa época. Como nós podemos aplicar os princípios que nós aprendemos desta história? Como pastores e líderes na igreja, e simplesmente como membros de várias igrejas. Quando nós entendemos que reforma é necessário, nós podemos faltar paciência. Nós podemos querer que a reforma aconteça imediatamente. E podemos ficar impacientes com nossos irmãos que não parecem a entender a necessidade desesperada de reforma. Porque existe essa necessidade desesperada de reforma. O exemplo de Lutero e os radicais no século XVI nos providencia um padrão que nós podemos seguir. O padrão de reforma e não de revolução. E esse processo exige muita sabedoria. E deve ser realizado com uma atitude humilde também. Com oração, que expressa nossa dependência em Deus. Nós precisamos da operação do Espírito Santo
para fazer este trabalho de reforma de uma maneira sábia. Enquanto nós celebramos 500 anos da reforma, e nós celebramos, na verdade, nós devemos lembrar que a igreja reformada sempre precisa de reforma. Reforma conforme as Escrituras, para permanecer fiel a nosso Deus, para levar a glória de nosso Deus também. Nós precisamos lembrar a gravidade da nossa responsabilidade nessa área também. Então, que Deus nos fortaleça neste trabalho de reforma e não de revolução. Obrigado a vocês e espero que nós podemos aplicar essas palavras e essa mensagem hoje em dia, enquanto a igreja precisa de reforma e nós temos a oportunidade a reformar a igreja conforme a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tua fidelidade, por tua bondade que tu mostraste na reforma, na época de Martim Lutero, e que tu mostraste ao longo dos séculos até agora, na obra que tu fizeste na igreja. E nós sabemos e nós confessamos que nós somos fracos, nós somos pecadores, nós cometemos erros em muitas maneiras, mas nós sabemos também que tu tens misericórdia para conosco e nós te agradecemos por isso também. Abençoa os nossos esforços, nos dê a sabedoria que nós precisamos, a sabedoria que somente vem do teu Espírito Santo. Senhor, abençoa a pregação do Evangelho, abençoa os pregadores fiéis, abençoa o trabalho de pessoas fiéis que estão tentando e trabalhando fielmente para reformar a igreja. Abençoa nossos esforços e abençoa essa palestra e os resultados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.